need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy daisy. Here we go. Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Come again. This Wolverine let down his entire world. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go fuck yourself. Alô, Silvana Marpoara. Você ouviu, Silvana? Boa noite. Mano, a gente tá muito chique. Trailer em inglês, Marcelo. Pois que é. chique. Pois é. Engenharia by Aldo Leite e Elivelto Henrique. Olha aí. Foram os dois aí, Muito bom. Deadpool e Wolverine. Wolverine deu pra identificar. Deadpool também, né? Deadpool também. Silvana Marpoara. Mesmo que o Wolverine tenha mudado, né? Porque mudou o dublador do Wolverine. Sim. Né? O ator que fazia faleceu tem pouco tempo. É um novo dublador. Mas a gente, né, fica já identificando aí as vozes dos atores. Do Ryan e do Hugh Jackman. Eu vou lhe falar uma coisa. Tem um deles aí, tem uma dublagem que entra aí, uma voz que entra aí, que se eu tivesse uma dessa, seria R$15 pra dar bom dia, boa tarde ou boa noite, viu? Bonito, né? Um negócio bonito, né? Isso, pois é. Gente, Silvana Marpoara, professora, analista de cinema e jornalista, traz pra gente a coluna semanal, Sessão de Cinema. Vamos começar por onde, Silvana? Nossa, tem tanta coisa pra gente falar. Primeiro, né, Olimpíada. Você tava falando agora há pouco aí, né, da publicação do Ministério do Esporte. Pelo amor de Deus, né? Você viu? E horrível, né? Pois é. É um absurdo, Marcelo. Parece coisa assim, não é nem pra dizer que eu estagiário, porque eu fui estagiária e eu acho tão bacana, né, o papel de estagiário, fica parecendo brincadeira, né? Mas enfim, eu vim até de verde, ó, que eu disse, eu vou de Brasil, assim, pra mostrar, né, o meu apreço pela Olimpíada, que eu acho bacana pra caramba assistir a abertura todinha. Gostou? Olha, eu gosto enquanto espetáculo, né, mas foi meio confuso, né, Marcelo? Foi meio confuso esse negócio de sair de dentro de um estádio, né? Sabe o que é? Eu comparei com um filme. Eles quiseram fazer... A abertura é sempre um curta-metragem. Aí quiseram fazer um longa. Né? Sim. Com vários cenários, mostrando Paris como um todo. A ideia é fabulosa. Sim. Mas para funcionar foi muito difícil. Algumas coisas que funcionaram muito bem. Eu senti falta de referência de cinema. Afinal de contas, né? Os irmãos Lumière, né? Que começaram o cinema na França. Eu senti falta de referência de cinema, confesso. Mas enquanto eu estava aguardando aqui, estava ouvindo as músicas, estava ali aguardando, eu achei uma publicação aqui que eu queria aproveitar e falar logo dela. Sim. Aquele mascarado que apareceu, que a gente ficou esperando que fosse alguma coisa muito genial no final, que de repente tirasse aquela máscara, né, e fosse lá pra pira, né, pra tocha. Na verdade, foi referência a cinema. Ao Fantasma da Ópera, ao Homem da Máscara de Ferro e a Lupin, que a gente sempre fala aqui da série, Arsène Lupin. Então, né, conseguimos descobrir uma referência cinematográfica aí desse personagem. Ele roubava a tocha, ele devolvia, pulava pelos telhados de Paris, né? Então, para dizer que não teve nenhuma referência. Agora, achei confuso. E claro, né? No final, Celine Dion cantando plena Torre Eiffel. Que coisa bonita, né? Pois é. Parecia assim, ela cantando Titanic, Marcelo. Não, e tem um tão simbolismo. bonito quanto ela cantando Titanic. Tem um simbolismo incrível pelo que representa hoje a vida para a própria Celine Dion, né? Que mensagem, Exatamente, né? superação total, né? Superação, 4 anos sem cantar. Né? A gente falou aqui do filme dela, né? Que é um documentário que é uma coisa impressionante, porque mostra a doença dela. Acho que foi no dia que eu falei com o Boris. E a doença, que é uma coisa horrorosa, porque o corpo fica todo contraído, né? Uma doença degenerativa que ela tá passando. Sim. E de repente tá ali pleníssima, em plena Torre Eiffel, cantando. Eu acho que o maior público que ela já deve ter tido na vida, né? Qualquer cantor
cantou com uma cidade inteira, né? Para o mundo inteiro televisionado. Foi muito bonito. E cantando Edith Piaf. Presidente francês em êxtase nas redes. Li aqui uma mensagem dele. Liberté, égalité, fraternité, fierté. Liberdade, igualdade, fraternidade, orgulho. Os franceses estão orgulhosos, né? É muito legal fazer E que bom, assim, que tá todo mundo tenso com esse negócio de algum tipo de ataque terrorista, né? É triste isso também, né? Nossa Senhora, essa preocupação. Que bom que deu tudo certo. Teve um episódio hoje no metrô, mas depois deu tudo certo. E queria falar do Brasil, por isso que eu vim também vestidinha de Brasil, de verdinho tipo Brasil. Sim. E essas semanas falou-se tanto do uniforme brasileiro. Era uma crítica danada ao uniforme. E para você ver como o figurino também interfere, né, na vida. Como a roupa também acaba atraindo os olhares e as atenções. Sim. Dentro do parquinho lá, eu achei que funcionou. Né? Dentro do cenário, vamos pensar como filme, né? Sim, sim. Se fosse no estádio, aí aparecesse o pezinho lá com a Havaiana, talvez não ficasse tão legal, né? Mas dentro do barco, eu acho que funcionou. Então, às vezes, é o contexto. Né? É exatamente como o cinema. É a preocupação com o cenário, com o figurino, com a trilha, com uma série de elementos. No final das contas, eu acho que funcionou. E eu acabei fazendo uma listinha. Eu e minha listinha, Marcelo. Eu sempre mostro para não dizer que é mentira minha. Ó. Sim. Sempre tem uma listinha. Mas de isso filmes é ótimo. relacionados à Olimpíada. Na verdade, é o esporte, porque eu acho que, né, é o momento da gente falar. Eu fiz uma listinha aqui rapidinha, só de alguns filmes para a gente lembrar. Olha, eu tossindo de novo. O retorno de Simone Biles, que é a ginasta americana, que depois de um tempo, né, foi cuidar da saúde mental. E tem um documentário que está na Netflix, estreou essa semana. Então é uma grande oportunidade de assistir, né, tudo que ela viveu, esse retorno dela. E ela só está temendo agora a Rebeca, né? Diz que o grande medo dela é a Rebeca. Mas é bem bacana assistir esse documentário para a gente conhecer um pouco mais a história dela. O filme chamado Nadadoras também está disponível na Netflix. É um filme de 2022, que é uma história real de umas irmãs sírias que fazem de tudo para Síria em plena guerra, em plena confusão, como sempre lá, para participar dos Jogos Olímpicos acho que foi do Brasil, se eu não me engano. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O filme Pelé, documentário, né, que conta sobre futebol, conta a história do Pelé, que sempre é muito pertinente. O filme Space Jam, lembra desse? Lembro. Sobre basquete. Basquete, Lá, né? Com LeBron James, né? Sim. E um filme bacana também, com desenho animado. E o outro, Meninas de Ouro, que é um filme sobre boxe, que é do Clint Eastwood, com a Hilary Swank. Então ficam aí alguns esportes que têm representação no cinema. Né? Muito legal, muito ótima bacana. lista. Ótima lista. Vai dar pra gente dar uma olhadinha nesse final de semana aí, buscando a associação com as Olimpíadas. Muito legal, Silvana. Isso. Muito bom. Aí eu queria falar do J. Borges, né, que a gente perdeu hoje. Sim. Né? Esse ícone da xilogravura, da poesia, da arte pernambucana. Eu continuo gripado, viu, Marcelo? Normal. E o J. Borges, eu fui dar uma pesquisada, como tem documentário sobre ele, como tem reportagem, como tem depoimento. Isso é tão importante, né? Porque sempre quando alguém vai embora, a gente sempre diz, fica o legado, né? Fica a imagem, fica o vídeo. Então tem vários dele, eu separei 2 aqui para que as pessoas possam assistir. Um se chama O Entalhe do Sertão, né? Exatamente porque ele trabalhava com entalhe de madeira. Sim. Então, super bacana. E o outro é um inspirado nas obras dele. Se chama A Moça que Dançou Depois de Morta. É o nome de uma das xilogravuras dele, de uma das poesias, e é um filme também de animação. Então fica a dica aí para a gente referenciar, né, e lembrar de J. Borges através do cinema também. Poxa, legal. Ótima lista também. Que bom. Bom, né? Um grande alvirrubro. Hoje... O Náutico prestou homenagem ao J. Borges. Nós vamos falar um pouquinho também daqui a pouco. Tem uma matéria especial falando sobre o J. Borges. Muito bem lembrado, Silvana. Eu acho que é muito pertinente sempre falar sobre os artistas, né? Falar sobre as pessoas. Ele é um autodidata, né? Então, uma pessoa que viveu bastante, claro, 88 anos, né? E parece que morreu feito passarinho, né? Não estava sofrendo, não foi nenhuma coisa dolorosa. Claro que para quem fica, né, a perda é sempre uma coisa muito, muito pesada. Mas eu acho que é uma pessoa que deixou... Você imagina a quantidade de xilogravuras que existem por aí. Demais. Né, que ele fez.
né? Até o Papa ganhou, né? Lula levou para o Papa. Então, quantas obras estão espalhadas pelo mundo inteiro e como isso repercute, como isso vai continuar, né? Já que ele tem 2 ou 3 filhos que continuam fazendo estilogravura, então a arte dele não se perde. É importante também. Representatividade. Marcelo, você não é avô ainda não, né? Sou avô. Ah, então feliz dia para você. Obrigado, nem sabia. Legal. Dia do avô, os avós. Muito legal, 26 Tem de julho. listinha. Tem listinha, né? Tem listinha de filmes sobre os avós. Sim. Eu não tenho mais avós, mas tem ótimas lembranças. Eu acho que é muito feliz, né? Quem tem avô por perto que pode conviver. Normalmente isso acontece mais na adolescência ou na infância. A gente, na vida adulta, né? Infelizmente, já não tem mais avô por perto. Mas tem uns filmes tão bonitinhos que eu me lembrei aqui. Primeiro, Menino Maluquinho. Né? Porque, lembra, o filme é de 95, né? Inspirado na obra do Ziraldo. E 95, contando a história desse avô que era super bacana com o neto, né? Porque o neto sofrendo com a separação dos pais. Imagina, isso em 95, né? Já abordava sobre isso. E a presença do avô. Como tem avós que criam netos, né, Marcelo? Como tem avós que são que fazem quase um papel de pai e mãe. Isso, né? Ainda mais hoje em dia, muitos avós são presentes assim. O outro é um filme que a gente chegou a falar aqui na época, que é uma animação inspirada na cultura mexicana, chama Viva, a Vida é uma Festa. É uma animação e que conta também histórias de uma relação de uma avó, aí é uma avó, né? Uma avó com a neta, e é muito bonito, muito sensível. Então, eu acho que fica a dica para as pessoas reverem. Diário de uma Princesa, né, com a Julie Andrews e a Anne Hathaway. Né, a avó que vai em busca de uma neta, para transformar essa neta numa princesa. Né, já tem 3 filmes aí dessa série. E é muito bonitinho, assim, essa coisa muito do sonho de realização, meio Cinderela, assim, né? Sim, a avó fazendo esse papel. E o outro é o Pequena Miss Sunshine, que é um filme de 2006, que é um filme delicadíssimo, porque é uma menina meio forinha dos padrões que quer ser tipo uma mini Miss lá nos Estados Unidos. Sim. E a família embarca nessa história, viaja, cruza os Estados Unidos todinho, né? Mas faz uma Kombi, uma van, e é o avô quem mais incentiva essa menina. Então é muito bonita a relação dessa menina com o avô, né? Que acredita nela, que acha que ela tem chance, né, de ganhar. Então, achei muito bonitinho lembrar desses filmes aí para celebrar o Dia dos Avós. E tem muito avô legal que vai para o cinema com os netos, né, Marcelo? Sim, tem. A programação bacana, né? Levar neto para cinema. Muito legal, né? Muito legal. É o pai 2 vezes, ou a mãe 2 vezes, assim, né? E sem a responsabilidade, deve ser muito bom também, né? Justamente, perfeito. Assim. A responsabilidade do dia a dia, a preocupação do dia a dia, né? Pega só pra parte boa, só pra brincar, só pra se divertir. Tem famílias que dizem assim, que dizem assim, olha, os pais educam e os avós estragam a educação. Isso. Né? É muito mimo. É verdade. Muito mimo, Pois eu falei porque tudo quanto é data que a gente... lembra, né, que a gente tem essa oportunidade, sempre tem um filme, né? Até uma data dessas comemorativas sempre acaba tendo filme também. Perfeito. O que mais? Deixa eu só te falar de... Está acontecendo a partir de hoje, lá em Gravatá. Esse festival do governo, né, de estar em cada semana no município, descobri que tem cinema também. E esse final de semana é em Gravatá, o Pernambuco, meu país, né? Então, esse final de semana, e o cinema vai acontecer, a programação de cinema, no ETE, eu acho que é a Escola Técnica, né? Estadual. José Luiz Mendonça. Acontece, eu acho que foi hoje, sábado e domingo, a partir das 14 horas, gratuito. Então, quem quiser assistir cinema, tá dentro dessa programação aí. As pessoas ficam muito preocupadas com show, né? Sempre a coisa musical. E eu achei muito legal que quem tem cinema também. Então, fica a dica aí para quem estiver em Gravatá. Né, as pessoas, nesse friozinho, as pessoas gostam de ir para Gravatá e aproveita e assiste um filminho à tarde também. E tem programação para as crianças. Isso, muito bom. Quer falar de bilheteria? Vamos, por favor. Pois é, olha. Divertidamente continua, né? Porque tem férias. Sim. Último final de semana de férias, né, Marcelo? Bateu o recorde, começa a aula de novo. Bateu o recorde, né, Silvana? Bateu o recorde. Puxa vida. Recorde total no mundo. Boa. É um dos filmes mais vistos.
tá muito próximo dele, o meu malvado favorito 4, Sim. mas ele não consegue atingir essa coisa muito específica que o Divertidamente faz, que é de pegar o público adulto e o público infantil. Sim. O meu malvado favorito, ele pega mais um público infantil, né? Mas assim, é férias, né? Então são as opções de férias. A meninada tá em casa nesse último final de semana aí de férias. Então a dica é para que as pessoas continuem. Só que, na última quarta-feira, estreou Deadpool, né? E Wolverine, Sim. que é o filmão da semana e tal. Eu fui assistir exatamente nessa pré-estreia que acontece, né, na noite da quarta-feira. E, Marcelo, os cinemas lotados. Poxa vida. Numa pré-estreia, numa quarta-feira à noite. E aí tem um dado muito interessante. Só no Brasil foram vendidos 440 mil ingressos na noite da quarta-feira. Levando em consideração que ele entrou em cartaz em todos os cinemas praticamente do país, né? Quase meio milhão, né? Só numa única data, né? Numa única noite. Foram 2 sessões, eu acho que teve sessão 7 e pouca e 9 e pouca, então, se você pensar, é um número bem grande. A sala que eu estava lotada. Extraordinário. E aí vem o filme, né? Ah. O filme, assim, pra pessoa que é fã, que você sabe que tem esse pessoal que é fã de histórias em quadrinhos, né, e de super-heróis e tal, eu observava, assim, o quanto eles vibravam durante o filme todo. Sim. Né? Cada descoberta, cada aparição, tem um bocado de coisas novas, elementos surpresos aí no filme. Mas tanto o Ryan Gosling como o Hugh Jackman, que estiveram aqui no Brasil, eles promoveram tanto esse filme, né? Tudo quanto foi programa eles foram tudo quanto é podcast, eles assim foram simpáticos, bem bacana promovendo o filme. Sim. Isso fez, eu acho, que as pessoas quisessem assistir ainda mais. Mesmo quem não é tão fã, eu não digo que eu não sou fã, eu não sou entendida no assunto, Sim. né? Não sou tão conhecedora dos personagens. Eu gosto do Wolverine, acho o Deadpool aquele personagem que é necessário porque ele é brincalhão, né? Ele é fora do padrão, é aquele anti-herói, então, de alguma maneira, também ele tem uma importância dentro desse cenário aí. Mas não são os meus personagens favoritos, Sim, né? sim. E aí, com essa volta, o Wolverine morreu lá no filme dele lá atrás, e aí ressuscitaram aí para trazer para esse filme. E aí, os comentários que eu ouvia, o melhor são os comentários, Marcelo. Né? Você, numa sessão de cinema, você ouvindo o fã ali na cena pós-crédito. Sim. Né, que eles ficam enlouquecidos. As teorias mirabolantes, assim, eu acho engraçadíssimo. E aí me deu uma esperança que talvez o Homem de Ferro volte. Ah, é? Pois é, parece que sim. Se ressuscitar o Wolverine, né? Eu saí do cinema convicta com essa informação que eu ouvi lá de fãs, né, animadíssimos com a ideia da volta do Wolverine, então outros personagens poderiam voltar. E aí eu não Metaverso. sei... Veja, eu não sei se deu para você fazer um apanhado, mas a maioria dos comentários são positivos ou negativos a essa volta? Positivos. Positivos, né? É filme feito para fã, Marcelo. Entendeu? Não é ruim nada. Né? Eles vão exatamente ali, né, a piada na hora certa, o sarcasmo, né? O Deadpool é um personagem assim, sarcástico, né? Então, politicamente incorreto. E, então, é um filme direcionado para o fã. E eu acho que é correto, né? Eu acho que é uma maneira de você atingir mesmo o público. Sim. Eu acho que tem que se pensar cada vez mais, tanto cinema, qualquer produto cultural, é para o público. Né? Não é para mim. Porque o cara que faz o filme ou que faz uma música pensando só nele, né, em satisfazer o seu próprio ego, eu acho complicado. Tem que fazer para o público. Eu estou falando de cinema comercial. Sim, verdade. Né? O cinema que vai para a bilheteria, que tem um investimento e que tem que dar retorno, né? Tem que pensar no público. E eles são muito inteligentes nisso. Eles fazem filme para público. É indústria cultural não acredito que tenha um segundo deles, esse encontro. Mas desse encontro é muito feliz. Eles foram muito felizes. Então, assim, filmão, pipoca. O negócio é pipoca. Com pipoca, se diverte. Né? As referências pop, todas que o filme mostra. É a diversão. Eu acho que o cinema tem que ter esse papel também, né? Da gente não ficar nessa coisa chata de tudo tem que ter um propósito. Tudo tem que ser muito sério. Tudo tem que ter uma razão. Não, tem cinema para se divertir. Então, vai lá e confere. Poxa, legal, legal. E fica à vontade, Silvana.
Não, eu queria dar uma dica, porque das coisas agora... Nesse final de semana, já vi o que eu queria ter visto, né? Que é a estreia do Deadpool e Wolverine. Sim. Eu acho que muita gente vai, nesse final de semana, ao cinema, então a gente vai ter esse número de bilheteria alterado na próxima semana. Mas o que eu tava dando uma pesquisada nos streamings e achei aqui, tá estreando Decameron, né? Que é um clássico, né, da literatura italiana, e que virou uma série na Netflix. Eu fiquei muito curiosa. Primeiro, eu fui ler a sinopse, né, para poder entender. Eu confesso que eu não li. Sim. É um texto de 1348. Puxa. Tá? Do Giovanni Boccaccio. Deve ser assim a pronúncia do sobrenome dele. E é a história de jovens, né, que em Florença, ambientado na cidade italiana de Florença, né, uma super cidade assim conhecida, que estão fugindo da peste negra. Então ele é ambientado durante o tempo em que a peste negra que dizimou, né, uma série de cidades e populações. E são esses jovens, são uma espécie de novela, contos, né, relatados a partir do olhar desses jovens que não querem morrer, né, de uma doença como é. Claro, a gente lembra da Covid que a gente passou, né, esse horror, né, tão recentemente. Então parece que é alguma coisa que nos remete a esse medo do jovem, da doença, de não ter a saúde. Então Decameron está estreando aí na Netflix. São 8 episódios, eu já vi que dá para assistir, que não é uma coisa de... Cada episódio de 1 hora e tanta. Eu acho que é um pouquinho menos de 1 hora, então a minha dica aí para assistir. Aí vem o outro lado. Eu falei do Deadpool e Wolverine como diversão, como essa coisa de não pensar muito, né? De você simplesmente assistir. E aí dou como dica uma produção inspirada numa obra, né, de 1348, né? E o quanto a história também pode ajudar a contar algumas coisas, né? O cinema ajuda a trazer a história pra gente. Eu acho que isso é importante também. Você, como uma pessoa interessada também em história, sim, eu acho que é importante que a gente tenha filmes que a gente possa voltar num tempo lá que a gente não viveu, né? Que a gente não tem muita informação. Então, isso é empolgante. queria deixar como dica que é o que eu vou assistir nesse final de semana. Muito bom, isso é empolgante demais, né? Você tem acesso a hábitos, costumes diferentes, históricos e da própria localidade. Acho muito interessante ver ou rever filmes de época, assim, de locais diferentes, né? Eu falei aqui o negócio do figurino, por exemplo. Esse tipo de produção deve ter todo um cuidado. Sim. Figurino, cenário, né? Objetos de época, hábitos, né? Uma série de coisas que o cinema, para mostrar, ele precisa ser meio que fiel a tudo isso. Mesmo quando não é o cinema documentário, né? Mesmo a ficção, quando ela vai relatar um determinado tempo da história, ela precisa buscar esses elementos para tornar o mais real possível, né? Para que a gente acredite naquela história. Isso. Porque senão fica parecendo, de qualquer maneira, né? Eu lembro de uma produção, não vou lembrar qual foi o filme, mas que parecia um relógio, que o ator aparecia com um relógio de pulso. Sim. Né? E na época não existia o relógio de pulso ainda. Aí, interessante. Né? Interessante. Quer dizer, o continuista não prestou atenção numa coisa aparentemente tola, né? Que é um relógio de pulso, né? Ferrar uma produção todinha. Isso. Porque aparece alguém. Você sabe aquele pessoal que assiste filme vendo defeito? Sim. Tem gente que é assim, né? Eu tenho... Em alguns momentos eu toco o alerta e fico lá. Se eu ver uma cena... Eu já mesmo? vi. Eu gosto dessas coisas, justamente pela questão da coerência. Por exemplo, eu não lembro agora o filme, mas eu vi o ator com uma pulseira, e aí quando cortava a imagem para a atriz e voltava para ele estava sem a pulseira. Então, o filme tem um mágico aí no meio do... né? E aí a gente vê que é um detalhezinho. Mas é um detalhezinho que compromete, né, a própria credibilidade do filme. Exatamente. Você não vai me chamar de chato por isso não, né, Silvana? Não! eu sou muito dispersa. chato. Eu não... às vezes, eu acho que um filme tem tanta informação que às vezes eu não dou conta. Né? Mas informação verdade. visual. É verdade. Por exemplo, se for um filme que tem a legenda, eu fico prestando atenção... Se a legenda... Isso eu presto atenção. Se a legenda está em comum acordo com o que o ator disse. Quando eu conheço o idioma, né? Nisso aí porque, eu sou super chato. Super chato.
legenda, às vezes, assim, o cara dublagem. fala uma palavra Sim. e na hora da tradução vem outra. Isso. Para amenizar, às vezes, né? Sei lá, uma coisa diferente. É. Então, isso eu presto atenção. Mas eu confesso que esse detalhe, assim, atrás da cortina tinha um negocinho não sei do quê. Né? A pulseira que não apareceu na outra tomada. Eu confesso que isso eu sou dispersa. Mas eu acho que tem que prestar atenção nos detalhes, sim, porque faz parte da produção como um todo. Eu tô assistindo The Walking Dead. The Walking Dead, sim. quando você vai... Nunca vi, Marcelo. Não comece. Não comece. Então, no 10ª temporada, 6º episódio. Ave Maria. É muito tempo. Eu comecei nas férias, terminei as férias e ainda não terminei. Eu e minha esposa, a gente assiste. E aí é o seguinte, quando você vai olhar o que eles falam, o que está legendado e a dublagem, você tem dificuldades existenciais. Eu começo a me perguntar quem sou, o que estou fazendo aqui. É terrível, terrível. Você tem que Deixa eu perguntar uma coisa. Você tem que Por que você foi assistir? Influência do meu filho. Meu filho, Netinho. Netinho. Me indicou... Eu sempre, quando eu vejo essas séries assim, que são muito vistas, eu sempre me pergunto o que motiva as pessoas. Eu não consegui ainda me motivar para assistir, por exemplo, né? Mas o que é que faz com que as pessoas tenham interesse em assistir uma determinada produção? Eu acho que isso é sempre bacana saber. Aí foi em casa mesmo, meu filho. Ele indicou 2. Essa Walking Dead... eu tô esquecido do nome da outra, que é um professor Walking Dead é dos zumbis, né? A dos zumbis, isso, justamente. E um professor de química, só eu esqueço agora. Depois eu lembro. É o Breaking Bad. Breaking Bad, isso. Breaking Bad, Assisti também, mas eu... Das anfetaminas. Dei uma parada, justamente, perfeitamente. Essa eu vi. Viu, né? Completo? Tudo? Não. Também tem 10 milhões de temporadas. Pois é. E aí, poxa, eu quero ver essas coisas. Pronto, por exemplo, The Cameron, que você trouxe agora. Me interessa diretamente, justamente por isso. Pois é, a mim também. Pela época, pela história, sabe? Pelo ocorrido. Eu adoro coisas factuais que são trazidas para a tela de cinema, justamente por esse contexto histórico. Mas a série você fica preso lá, né? Quando são muitas temporadas, eu também fico... Se eu começo, por exemplo, A Casa de Papel, né? Sim. Se você começa, aí vai dando espaço, né? Eu acho complicado você pegar, tipo, acho que é Grey's Anatomy, que também tem 20 e tantas temporadas, aquela do hospital, né? Eu teria que 23. Só fazer isso, não dá para ver outra coisa. Né? Então, se eu não comecei, é muito difícil eu pegar o negócio no meio do caminho. Mas tem gente que consegue e que assiste, que acompanha, né? Eu acho isso incrível. Que eu já falei isso aqui várias vezes. Eu tenho um problema com esse negócio de série, sim, porque eu acho muito bonito quem assiste um episódio por dia, né? Muito educado, muito... Eu não consigo, eu fico querendo saber logo o que vai acontecer, então eu maratono e não tenho vida, né? E aí acaba e a gente fica órfão. Foi o que eu falei semana passada do Cobra Kai. Sim. Né? O Cobra Kai. Cadê Aldo? Assistiu o Cobra Kai? Pergunte a ele. Você assistiu? Já assistiu. Completo já tudo? Já, assistiu tudo. Ele pegou umas horas de sono aí, uns 5 dias e... no final de novembro, ele falou, já assistiu. Vai ver o final em novembro. Vai ver o final em novembro, é isso que em novembro, Pois é, aí a gente tem que aguardar. Isso me instiga, né? Você termina um pedacinho, aí fica o restinho para você assistir depois. Mas esse negócio dessas temporadas que levam uma vida, eu não consigo, não. Desculpa, queridos ouvintes aí que gostam, que curtem, mas eu realmente não consigo, não. Justamente. Tem mensagens aqui. Nosso querido Tenente Chora Ninguém. Diz, boa noite, amigo. Ótimo retorno. Alguém, certa vez, falou que ser avô é tão maravilhoso que os netos deveriam chegar primeiro que os filhos. Chora Ninguém. Um abraço, nosso querido Chora Ninguém. Deixa eu ver também aqui, Roberto Andrade, boa noite, Marcelo. Silvana Marpoara está com a voz cinematográfica. Saudade, Silvana. Meu Deus, roquíssima. Roberto, querido, um beijo. Um abraço, Roberto. O pessoal falou aqui pelo 991478520. 991478520 é o nosso WhatsApp aqui da Rádio Jornal. Você falou de estreias? Já não? Já, né? Essa semana é Deadpool e Wolverine. Sim. Né? É muito difícil de falar de qualquer outra coisa.
porque tem uns filmes menores entrando em não todos os cinemas. Eu acho que esse é o filme que está entrando em todos os cinemas. Então eu deixei para falar somente dele. Corri para assistir nessa sessão que eu te falei, a sessão noturna de fã. É muito legal. Eu adoro ver a sessão com gente de verdade, viu, Marcelo? Sim. Né? Porque aí você percebe se o filme funciona, né? Ainda mais quando é um filme desse, assim, eu adoro ver com gente. Por mais que eles gritem, que eles façam quase que uma interação, o povo acha que é 4D, né? Que é a participação do... Não basta ser 3D, 4D, é o público participando junto. Mas esse tipo de filme eu gosto de assistir com o público, eu acho que é bacana. E eu queria muito assistir exatamente... Porque eu assistindo sozinha, ou numa sessão de cabine de imprensa, ou com poucas pessoas, como eu não sou uma estudiosa do assunto, eu não sou uma entendedora desses personagens, não sou profunda conhecedora, eu teria um outro olhar, né? Na hora que eu assisto com esse público, quando você pergunta assim, se ele funciona, né? Eu digo que essa relação com o público, um filme feito para o público, exatamente porque eu assisti junto de pessoas que gostam e que entendem mais. Sim. Por esse interesse. Aí minha semana foi Wolverine, Deadpool e Wolverine e a Olimpíada. Era tudo que eu queria assistir essa semana. Poxa. E agora é Decameron. Decameron, vamos lá então. Fechamos, né, Silvana? Fechamos, querido. Poxa, então muito legal. Obrigado de coração pela coluna. Ótimo final de semana, abração. Até a próxima, Silvana. Beijo, bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, Silvana Marpoara com a gente aqui no Movimento Cultural com a Sessão de Cinema.